Aí aqui a gente passa para uma outra parte importante dentro da catequese, que é o seguinte: como que se deve iniciar de uma forma contundente uma catequese? Existe uma pergunta que poucas pessoas devem ter ouvido na catequese quando criança ou quando começaram a receber a instrução religiosa, que é o seguinte: qual é a finalidade do homem nesse mundo? A minha primeira aula de catequese, para vocês terem uma ideia, foi o seguinte: eu estava lá na paróquia, aí a catequista chegou, introduziu o nome dela, disse que nós iríamos ter a primeira aula, e ela deu uma Bíblia para cada um dos catequizandos. E dentro dessa experiência, ela disse o seguinte: bom, na nossa primeira aula de catequese, nós vamos fazer o seguinte. Tá vendo que existe nessa Bíblia números grandes e números pequenininhos? Os números grandes se referem aos capítulos e os números pequenininhos aos versículos da Bíblia. Aquilo ali, se você for ver bem, não tem absolutamente nada do início de uma instrução, porque é simplesmente você confundir a finalidade daquilo por um meio completamente acessório dentro de todo o processo. Então isso é totalmente acidental, a gente saber os capítulos das Sagradas Escrituras ou os versículos, apesar de ser salutar que você os conheça e memorize, porque você está com eles plenamente meditando em seu coração. Mas o princípio fundamental para nosso início de catequese é o seguinte: qual é a finalidade do homem nesse mundo? E aí muitos podem perguntar: será que é para conseguir bens materiais? Então nós observamos a realidade e vemos que, por exemplo, esta xícara que contém água, ela um dia vai perecer. Então nós não podemos depositar as nossas esperanças nessa caneca que a gente tem aqui na nossa mão. Esse é um ponto muito importante. Outra pergunta que pode ser utilizada é: será que nós viemos a este mundo para obter poder? Então, o poder financeiro, será que quanto mais dinheiro eu tenho na minha conta bancária, mais felicidade e mais realização eu terei na minha vida? Então, o que explica um monte de ricos ou um monte de jovens ricos com altos índices de suicídio? O que se explica um monte de pessoas que estão se divorciando, mesmo obtendo fortunas dentro de suas contas bancárias, que tomam remédios para a depressão? Então a gente pode ver que, na realidade, não é a conta bancária que vai sustentar. Será que é pela busca pelos prazeres? Então nós vemos pessoas que fazem verdadeiras maratonas de prazer, que buscam cada vez mais o deleite sensível ou também o deleite intelectual, que a gente vai repousando na vã curiosidade. E aquilo ali vai fazendo com que a pessoa fique cada vez mais fechada para a abertura espiritual, fica cada vez mais fechada para a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe que muitas pessoas que começam a ter doses cavalares de prazer, elas acabam se tornando cada vez mais egoístas, cada vez menos ordenadas, cada vez menos dispostas a buscar os bens árduos, porque afinal de contas uma pessoa que chafurda no vício, por exemplo, da pornografia ou da masturbação, dificilmente ela vai conseguir ter um bom desenvolvimento intelectual, dificilmente vai conseguir ter um bom desenvolvimento pessoal e não vai conseguir se relacionar com as pessoas da maneira adequada. Então a gente consegue perceber isso aqui de forma muito evidente. Então, não são os prazeres, não é o poder e também não é os bens materiais. Então, qual que é a finalidade do homem nesse mundo? Nossa finalidade primeira e última neste mundo é amar, conhecer e servir a Deus para buscar a sua glória eterna e gozar de sua felicidade eterna no céu. Esta é a primeira e mais premente pergunta que todo catequista deve fazer nos primeiros contatos daquela turma, porque se de alguma forma eles estão lá, significa que de alguma forma eles estão se interessando, ainda que de forma difusa e das formas equivocadas, como que eu coloquei nessa primeira parte da aula.